preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Começa agora o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General Arno Moreira. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. O plano de Witkoff para a guerra na Ucrânia foi o grande tema desta semana. O assunto foi apresentado como uma fuga para a imprensa de um plano secreto elaborado por Steve Witkoff e por Kirill Dmitriev, os chamados enviados especiais de Washington e de Moscovo para as questões desta guerra. O plano não é do domínio público, mas, general, foram conhecidos alguns dos pontos mais polémicos para a esfera, transpiraram para a esfera da discussão mediática. Afinal, que plano é este? Olá. Estamos todos muito desconfiados. Pois, porque na verdade a semana ficou completamente abalada por este fenómeno telúrico que foi o anúncio. Entretanto, o The Telegraph, julgo eu, já terá avançado os 28 pontos e eu já tive a oportunidade também de olhar para eles. Bom, há aqui aspectos que são importantes e eu começaria por esses aspectos assim, um bocadinho bizarros, porque o plano era secreto, era suposto ser um plano secreto. Portanto, quando eu pego num plano secreto e o transmito à imprensa, significa que procuro obter aqui um conjunto de resultados, de testes. Uma espécie de vamos cá testar este plano, ver como é que ele é aceito pelas partes, inclusivamente pela Europa, porque a Europa não terá participado, excluída completamente deste processo. O que nós sabíamos antes é que Trump tinha cancelado uma reunião com Vladimir Putin em Budapeste. Porquê? O que Trump nos disse foi que a Federação Russa não tinha sido suficientemente flexível para que esse encontro pudesse ser minimamente produtivo. E essa inflexibilidade ficou absolutamente patente naquilo que foi a conversa que Marco Rubio teve telefonicamente com Lavrov. Pronto, do qual resultou depois o castigo de Lavrov, como nós aqui voltámos a falar. Bom, tendo falhado a linha de aproximação institucional, que é esta entre Marco Rubio e Lavrov, a Federação Russa resolveu ir atacar pelo ponto fraco da administração Trump, que é o Witkoff. O Witkoff é um homem de Moscovo há muito tempo. Ficou encantado com a sua primeira visita quando foi a Moscovo, foi recebido por Dmitriev e entre Dmitriev e o Witkoff estabeleceu-se uma relação de natureza pessoal, não sabemos se de um calibre mais de natureza comercial ou outro. A verdade é que o Witkoff tem estado sempre do lado das posições de Moscou. Portanto, se falhou a linha institucional que era através dos ministros dos negócios estrangeiros, a Federação Russa foi a Witkoff. Mandou Dmitriev negociar diretamente com o Witkoff. Portanto, este plano espalha muito essa relação, não é? Exatamente, porque nós, quando lemos aqui, apesar de eu lhe chamar o plano de Witkoff, na verdade, o plano não foi redigido por Witkoff. Witkoff não tem, digamos, não tem uma bagagem de natureza internacional, de conhecimento do sistema internacional, para ver todas as repercussões daquilo que ficou escrito nestes 28 pontos, tem sobre a arquitetura europeia de segurança e defesa, as questões que nos preocupam do ponto de vista da nossa proximidade geográfica à Federação Russa, aquilo que nós defendemos que é, se dermos agora um mau exemplo, o que estamos a fazer é a dar cobertura a que mais atos desses se possam vir a repetir no futuro. O Witkoff não está virado, não tem uma preparação técnica para isso, como tinha o Departamento de Estado norte-americano. E, portanto, era um ponto fraco ao aceitar aquele conjunto de linhas que, do meu ponto de vista, este é o plano de Dmitriev. Assinado por Witkoff. Assinado por Witkoff. Por Dmitriev e assinado por Witkoff. Bom, portanto, é um bocadinho esta a forma como eu olho para isto. Agora, olhamos também um bocadinho para aquilo que é o conteúdo do plano.
É preciso ver que Trump, que eu saiba, ainda não se pronunciou sobre isto. Trump, que é sempre o primeiro a anunciar nas suas redes sociais todas estas coisas. Mas era como dizia no início, está a esperar para ver, não é, esperar para ver as reações, não é? Portanto, Trump não me pareceu que se quisesse comprometer diretamente com este plano. Como se estivesse a ver, vamos ver em que é que isto dá antes de eu me assumir. E a mesma coisa com Moscovo. A posição de Moscovo é: nós não tivemos nada a ver com isto. Isto é um plano elaborado pelos Estados Unidos. Nós nem sabemos que espécie de plano é este, nem estamos disponíveis. Quando os Estados Unidos quiserem, nós podemos discutir o plano. Isto é, Moscovo distanciou-se do plano que próprio Moscovo elaborou. Isto é muito sofisticado. É muito sofisticado. Para quê? Para que os europeus fiquem zangados com os americanos. Isto é, Moscou não teve nada a ver com isto, é a responsabilidade deste plano. A responsabilidade deste plano é dos Estados Unidos. Portanto, os europeus que se entendam com os Estados Unidos, nós não temos nada a ver com isto. Quando os Estados Unidos quiserem que nos apresentem o plano, porque nós desconhecemos este plano. Isto é absolutamente extraordinário. Bom, o que é que sabemos do plano, e agora que esta manhã tivemos acesso já aos 28 pontos. Agora esperamos que esses 28 pontos sejam os que lá estão escritos. Claro. Certamente que isto é um plano, certamente que entre aquilo que é o plano e aquilo que será um documento final, que será certamente o resultado de tudo isto, teria que ser um documento assinado por ambas as partes. Haverá certamente ainda uma evolução onde a União Europeia, onde a Europa terá certamente também aqui agora um papel a desempenhar muito complicado, como veremos para a frente. Mas basicamente isto faz o seguinte: isto pega naquilo que era a visão da Federação Russa de que Lugansk e Donetsk são da Federação Russa. A Crimeia é um assunto não discutível. A Federação Russa considera que a Crimeia é da Federação Russa. E depois vai beber um bocadinho daquilo que é o plano inicial, que era o plano que todos estávamos à espera, que era o congelamento da linha da frente, vai congelar a linha da frente nos outros oblastes, em Zaporígia e em Kherson. Portanto, aí é o congelamento da linha da frente, que enfim, que todos defendiam. Mas não estava prevista a entrega do resto das cidades de Sloviansk e Kramatorsk que faltavam em Donetsk. Isto é muito bom para a Rússia. Isto é fantástico. Porquê? Porque as cidades russas, porque as cidades da Ucrânia que a Rússia conquistou ficaram todas destruídas. Não é? Nós, quando olhamos para o que é que aconteceu a Bakhmut, desapareceu do mapa. Mariupol foi toda destruída. A Avdivka toda destruída. E agora Pokrovsk toda destruída. Isto é, a Federação Russa até agora tem conquistado cidades que tem destruído por completo. Ora, ela não quer destruir Sloviansk e Kramatorsk. Isto é, elas integram a Federação Russa, não precisam de ser destruídas, mas ficam na posse da Federação Russa. Isto é, estão aptas a retirar imediatamente tudo aquilo que são os grandes recursos minerais. São cidades prontas a ocupar. O que é que o plano prevê para isto? Prevê que sejam zonas desmilitarizadas, isto é, que não haverá forças russas a ocupar Sloviansk e Kramatorsk. Mas os recursos económicos de Sloviansk e Kramatorsk passam inteirinhos sem precisarem de ser destruídos para a Federação Russa. Isto é uma vitória absolutamente extraordinária. Feita do Zelensky. Bom, o que é que há aqui mais de significativo? Que é a reabilitação da Federação Russa no sistema internacional. Com o fim completo das sanções, as sanções serão todas revogadas, uma a uma, a Rússia passará a integrar outra vez o G8, novamente integrar o G8, e depois há um conjunto muito grande de negócios que os Estados Unidos se propõem fazer com a Federação Russa e com a Ucrânia, como já estávamos à espera. Pois, já sabíamos. Já estávamos à espera disso. Zaporígia, que tem sido digamos, uma central nuclear, a maior central nuclear da Europa, que tem estado, enfim, envolta em enorme polémica. A solução dos Estados Unidos aqui é de natureza salomónica,
parece salomónica, que é metade da energia vai para a Federação Russa, metade da energia vai para a Ucrânia, mas a central é ucraniana, não é? A central era ucraniana, não é? Portanto, esta decisão salomónica não é muito salomónica. Mas lá está, todas as decisões parecem beneficiar a Rússia. Todas as decisões estão encaminhadas no sentido da reabilitação e mais, contém coisas que dizem que são perdoados todos os crimes feitos, etc. Portanto, é como se nada tivesse acontecido nestes 3 anos. E que mensagem é que isto passa? E que mensagem é que isto passa? Depois, a redução significativa daquilo que é o exército ucraniano passará a ter à volta de 600 mil militares. Ainda assim é um número significativo, mas esses militares não estarão suficientemente equipados sequer para proteger a Ucrânia. Depois também não poderão utilizar determinadas armas. Sim, não terão armas de alcance médio e longo para poderem intervir na Federação Russa, por um lado, mas por outro lado também tudo aquilo que foi a discussão recente sobre os meios aeronáuticos, as aeronaves que iria comprar à Suécia e à França, as aeronaves ficarão estacionadas na Polónia. Isto é uma solução assim um bocadinho estranha. E depois haverá um diálogo entre a NATO e a Federação Russa, que não sabemos o que é que isto quer dizer, para garantir o desanuviamento entre as partes. Portanto, o que é que a Rússia vai querer ainda extrair? Porque não está tudo aqui. Vai querer ainda extrair aqui que a NATO não pode estar, se calhar, na Finlândia, que não pode fazer patrulhas no Báltico, que vai haver aqui, há aqui material ainda para irmos mais além. Bom, é um assunto que certamente... Eu acho que vamos voltar certamente a ele. Gostava de deixar aqui no final 2 posições. A primeira é a posição ucraniana. A posição ucraniana é a de negociar. É de negociar, isto é entender, eu do meu ponto de vista, esta é a parte inteligente, porque a sua margem de manobra é relativamente reduzida, contrariar os Estados Unidos, portanto não é contrariar os Estados Unidos, é, sim senhores, recebemos aqui uma proposta, vamos negociar. Pronto. A Ucrânia, para poder negociar alguma coisa, tem que ter o apoio europeu. Porque a Ucrânia em si não tem força para negociar com os Estados Unidos e com a Federação Russa. Portanto, agora mais do que nunca, o papel da Europa vai ser posto à prova. O papel da Europa que é posto à prova. Onde é que a Europa, o que é que a Europa está disposta a aceitar no meio disto e que poder dispõe a Europa para contrariar ou forçar soluções diferentes destas que estão aqui. Portanto, isto sobrou agora, de repente, toda esta bola, sobrou para cima dos europeus, que tiveram esta semana 2 deslizes, do meu ponto de vista. Primeiro deslize. A Suécia veio dizer que o apoio à Ucrânia não pode ser feito só pelos países nórdicos. Isto é, os países nórdicos, do ponto de vista da repartição do apoio à Ucrânia, têm sido os grandes defensores da Ucrânia. Há países na Europa que, em relação à percentagem do... Um exemplo fácil de perceber é este. A Dinamarca consagra 3% do seu PIB a ajudar a Ucrânia. 3%! A Espanha consagra, não sei se chega a 1% do PIB, isto 0, qualquer coisa por cento. A Hungria consagra 0,04% do PIB. Isto é, há também na Europa o sentimento de que o esforço de apoio aos ucranianos não está a ser bem repartido. Portanto, isto há aqui também já um motivo e uma fissura evidente sobre aquilo que é o apoio à Ucrânia. Mas pronto, enfim, hoje também é o que temos. Vamos agora acompanhar certamente, mas eu espero que a União Europeia seja agora capaz de olhar com olhos de União Europeia para as consequências que tem este plano. Entretanto, depois das violações do espaço aéreo europeu por aviões de combate e drones russos, de voos também de misteriosos drones sobre aeroportos e instalações críticas europeias, tivemos esta semana 2 incidentes complexos de aparente sabotagem sobre o sistema ferroviário da Polónia. General, qual é a gravidade deste novo passo na escalada entre Moscovo e a Europa? Sim, é verdade. Bom, há várias semanas que se tem vindo a acumular aqui um conjunto de provocações.
Primeiro foi a incursão dos MiGs, estamos lembrados, sobre o espaço aéreo da Estónia. Depois de seguida tivemos todos aqueles drones que a Federação Russa disse que se extraviaram e que acabaram por ir passar sobre a Polónia. Depois tivemos também vários incidentes com a Roménia. Depois apareceram drones misteriosos a voar sobre as infraestruturas críticas europeias e a forçar o cancelamento de voos em vários aeroportos. Portanto, temos tido até aqui um padrão, que é um padrão de provocação, mas que eu chamaria uma provocação leve, quer dizer, não é possível também dizer que foi exatamente de propósito, que podem ter sido acidentes, estes incidentes podem ter sido acidentes, podem ter sido de propósito, mas um ato de sabotagem já não é uma coisa que se possa... Quer dizer, foi preciso colocar um explosivo na linha férrea. Foi pensado. Foi pensado, não é? Foi pensado. Houve aqui uma vontade. Não foi um incidente que ocorreu por acaso. E, portanto, a Polónia acusou muito esta questão. Já terá identificado os autores, serão 2 ucranianos, daqueles muitos ucranianos que se prestam a colocar-se ao serviço de Moscovo e que terão fugido para a Bielorrússia, que agora a Polónia pede a sua extradição. Mas, na verdade, o que está aqui a passar é que há aqui uma escalada. Porque agora já não há incidentes que podem ter ocorrido por fruto de circunstâncias não planeadas. Há aqui um planeamento claro. E esse planeamento fica ainda mais claro pelo facto desta linha ferroviária ser a linha ferroviária através de circula a logística que a NATO e os países aliados da Ucrânia fazem passar o seu material militar para abastecer a Ucrânia. Portanto, há aqui uma intenção deliberada. Claro. Isto é certamente grave. Viktor Orbán, que esteve no início deste mês reunido com Trump na Casa Branca, tem vindo a apresentar a autorização para continuar a importar petróleo russo como uma vitória pessoal e do seu partido, mas esta cortina de fumo, general, esconde outros compromissos menos evidentes. Qual foi, afinal, o resultado do encontro em Washington? Foi anunciado como uma enorme vitória política e temos que reconhecer que a amizade dele com Donald Trump produziu aqui um resultado. Só que não produziu apenas o resultado que ele veio anunciar. O resultado que ele veio anunciar é importante porque nós vamos ter eleições decisivas na Hungria em abril de 2026. E ele precisava de ter um trunfo eleitoral para apresentar. E forte. E forte. E Donald Trump, que não gosta nada da União Europeia, entendeu que... se calhar apostarmos aqui na Hungria nestas eleições é importante. E, portanto, eu estou disponível para aceder ao pedido de Viktor Orbán. Só que, depois é a parte que não foi anunciada isso. Sim, mas... É o sim, mas... Sim, mas... E depois, Marco Rubio veio esclarecer o que é este sim, mas... Sim, mas isto é só por um ano. Isto é só por um ano. Isto tem um prazo. Depois, o sim, mas a Hungria vai passar a comprar gás liquefeito dos Estados Unidos. Portanto, vamos fazer negócio com a Hungria do ponto de vista energético. O gás liquefeito agora passa a ser comprado aos Estados Unidos. E mais uma... a amizade com Moscovo tem sido invocada também por aquilo que são as centrais nucleares da Hungria, que funcionam com combustível nuclear fornecido por Moscovo. E Orbán tem vindo a dizer que não se pode desligar de Moscovo porque as próprias centrais nucleares precisam do combustível nuclear que Moscovo fornece. Ora, vai comprar o combustível nuclear aos Estados Unidos em vez de comprar à Federação Russa. Portanto, é verdade que há aqui uma vitória política que pode ser importante do ponto de vista eleitoral agora em abril de 2026, mas teve que deixar muita coisa também em Washington para conseguir isto. General Arnaud Moreira, o nosso ponto de mira foca-se hoje na concentração aeronaval que os Estados Unidos estão a fazer junto da Venezuela. O que é que podemos esperar desta demonstração de poder militar? Haverá aqui um conflito à vista, em construção?
Maduro já disse que quer falar. Sim, Maduro já disse que quer falar. Bom, com Donald Trump. Como é que eu vejo isto? Há aqui 2 pontos que, do meu ponto de vista, são importantes. A concentração de meios navais, aeronavais norte-americanos na região, agora temos o porta-aviões Ford, que avançou para as Caraíbas, o Gerald Ford, é desproporcionado em relação àquilo que é o combate ao narcotráfico. Quer dizer, um porta-aviões está claramente acima daquilo que são as necessidades para combater o narcotráfico. Portanto, é certamente um sinal de aviso político a Nicolás Maduro. Portanto, há aqui um desafio para o qual foi chamado o imenso poder aeronaval norte-americano para colocar um desafio a Nicolás Maduro. Não temos ainda muito claro o resultado desse desafio. Isto é, vai Maduro fazer alguma concessão ou, pelo contrário, vai entrar na linha dura e dizer aquilo que os Estados Unidos estão a fazer é apenas uma demonstração de poder. Provocação, não é? Uma demonstração de poder, mas nunca irão invadir. Também acho que não. Eu também acho que não irão invadir. Mas podem fazer retaliações militares sobre, sei lá, as forças navais da Venezuela, sobre alguma base aérea que entendam que esteja a ser utilizada. Pode haver um sinal. Claro. Sim, pode haver aqui um sinal de natureza militar que não corresponde exatamente a uma invasão de natureza militar. Mas eu não excluo esta hipótese. Agora, o que está aqui a acontecer é uma coisa para a qual nós teremos que vir em próximos programas vir a desenvolver isto. O narcotráfico é hoje em dia ou não equivalente ao terrorismo? É porque é isso que nos Estados Unidos se está a fazer. Claro. Toda a justificação legal para para destruir as embarcações, matando os seus ocupantes e não apreendendo e levando-os a tribunal, corresponde a uma interpretação de que o narcotráfico corresponde hoje em dia a uma forma de terrorismo que valida a intervenção de natureza militar. Isto é um assunto sobre o qual voltaremos certamente em próximas oportunidades. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Até para a semana, que será quinta-feira. Será um dia mais cedo, às 9h30. Até lá. Bom fim de semana a todos. Obrigado.